O que a gente vai ver hoje, então? Né? Qual é o conteúdo da aula de hoje? Basicamente, dois, né? São meio complementares também. A gente vai falar a respeito das normas existentes, né? No que trata a alvenaria estrutural. Ok? Então, no começo eu vou só mostrar quais são as normas, né? Citar essas normas e do que elas tratam, né? A gente vai perder muito tempo a respeito disso aqui. Vocês precisam saber que essas normas existem, né? Porque mais para frente, quando vocês disserem assim, ouvirem falar alguma coisa a respeito, eu disse, não, isso aí tem na norma, né? Eu sei que tem uma norma, não precisa decorar o nome da norma, o número da norma, o ano, pelo amor de Deus, claro que não, né? Mas saber que existe uma norma que trata daquilo ali, já tá bom, já é o primeiro passo, né? Comentamos aí da atualização das normas, né? Aqui do Brasil, de alvenaria estrutural, nas três primeiras partes. Isso já está abordado, inclusive, nessa aula de hoje aqui, né? Já está meio que atualizado para isso, né? E, enfim, então a gente vai falar de normas brasileiras, né? Norma para bloco, né? Para blocos, norma para argamassa, norma para grout. O que é o grout? O grout eu comentei na aula passada, né? É aquele concretozinho mais fluido, né? Com agregado graúdo mais fininho, pedrisco, uma brita zero, né? Utilizado para preencher vazios nas alvenarias. A gente vai falar sobre isso. Qual o conceito de parede? Eu já falei no comecinho da aula, né? Hoje, diferença entre parede e pilar, para alvenaria, normas para projeto e para execução de estrutura, de alvenaria estrutural, né? Vamos ver algumas definições da norma, que são importantíssimas para a gente, né? E vamos falar de alguns componentes da alvenaria estrutural. Esses dois tópicos aqui ficaram juntos na aula de hoje, porque eles são bem complementares, né? Falar a respeito das normas, a gente fala também a respeito desses componentes, né? A norma trata a respeito disso. Fazendo mais uma vez um agradecimento aí, né, ao Joel e ao Flávio, de quem eu me baseei para preparar esse material aí para apresentar para vocês hoje, né? Então vamos lá, direto. Primeiro, começo mostrando aí para vocês, citando, né, as normas que nós temos no Brasil no que se refere a blocos, né? Então a gente tem uma norma, a 6136 de 2014, intitulada Blocos vazados de concreto simples para alvenaria. Quais são os requisitos desses blocos? O Eduardo Tosta chegou por aí? É isso mesmo? Eu vi direito? É isso sim, professor. Oi, Eduardo, muito bem. Mas na aula passada você não veio, né, Eduardo? Não estava. Tive um problema pessoal. Tranquilo. Então, tirei sua falta de hoje aqui. Muito bem. Então, vamos lá. Começamos agora, viu? Por incrível que pareça. Começamos o conteúdo da aula de hoje agora. Você não perdeu muita coisa, não. Tá? Estava falando das normas aqui brasileiras, inicialmente a respeito de blocos, né? Primeira norma lá de 2014, né? Para blocos vazados de concreto simples para alvenaria. Quais são os requisitos que esses blocos vazados de concreto devem ter, né? Tá em ordem decrescente, assim, né? Em 2013, a gente teve a publicação da norma 12118, né, de blocos vazados de concreto simples para alvenaria, sendo que, para análise dimensional, determinação da absorção de água, definição da área líquida
do bloco área líquida. O que é isso? Falou de água, depois falou área líquida, tem alguma coisa a ver? Não, tem nada a ver. A gente vai ver a diferença daqui a pouquinho, né? O que a gente considera área líquida num bloco vazado e área bruta, né? Enfim, gente, a área líquida é sem os vazios, né? É isso. É vazado, né? Sem os vazios. Resistência à compressão, isso muito nos interessa. Eu falei para vocês que, em termos de dimensionamento, a gente vai dar uma atenção maior à parte de dimensionamento à compressão, não é isso? Então, toda vez que falar aqui em resistência à compressão, vocês fiquem mais atentos, né? Da retração pela secagem, muito bem. E também métodos de ensaio para definição de tudo isso, tem uma norma só para isso, né? E antes disso, em 2005, a gente teve uma norma só para componentes cerâmicos. Foi uma norma dividida em 3 partes, né? A primeira falava de bloco cerâmico para alvenaria de vedação, né? De vedação, de terminologia e requisitos. A segunda parte seria blocos cerâmicos para alvenaria estrutural, né? Terminologia e requisitos. E a terceira parte englobava as duas coisas, né? Bloco cerâmico para alvenaria de vedação e estrutural, definição de métodos de ensaios desses blocos cerâmicos, né? Então, essas normas apresentam, assim, os requisitos mínimos exigíveis para os blocos, né? Quais os procedimentos para inspeção e a definição de lotes, né? Estou falando de blocos aqui, conjunto de blocos para uma determinada construção, né? De um prédio ou de mais de um prédio, né? Lote seria esse conjunto, né? Determinação do valor característico da resistência, a compressão, ou compressão simples, né? Então vamos falar também um pouco mais a respeito dessa resistência, né? Esses valores característicos de resistência à compressão ainda hoje, né? Então, primeiro, falando de normas para blocos, começo apresentando aí essas 3 normas, lembrando, a de 2005 tem 3 partes, né? Ok. Norma para argamassa. Existe isso? Claro. Temos aí, ó, 5 normas, todas 5 de 2005, né? Só para argamassas, né? Gente, prestem atenção. Essas normas que eu falei aqui, ó, anteriormente, vocês perceberam que não é, assim, exclusivo para alvenaria estrutural, né? Inclusive fala de bloco aqui, ó, para vedação, entendeu? Então não são as normas de alvenaria estrutural ainda, são normas complementares, né, a quem vai projetar em alvenaria estrutural. Da mesma forma, essas normas que eu estou apresentando aqui para argamassa, tá? Não necessariamente só argamassa para alvenaria estrutural, tá? É argamassa. Olha os títulos aqui das normas, né? Ó. Argamassa para assentamento e revestimento de parede, que não é só para alvenaria estrutural, tá? E tetos. Preparo da mistura e determinação do índice e consistência. A segunda seria determinação da retenção de água. A terceira, determinação da densidade de massa e do teor de ar incorporado nessas argamassas. Determinação da resistência à tração na flexão e à compressão. E, por último, determinação da densidade de massa aparente do estado endurecido. Então, né, quer dizer, aqui são as normas para argamassa que são utilizadas também num projeto de alvenaria estrutural, né? Então, nessas normas, a gente tem a apresentação dos requisitos mínimos e exigíveis para argamassa no preparo, na aplicação e no comportamento mecânico, né, das argamassas. Gente, mais uma vez, se começar a cortar o meu áudio aí, me avisem, tá?
Só o áudio. O vídeo não interessa. Procedimentos para definição de lotes de argamassa também, né? Determinação do valor característico da resistência à compressão simples, né? Perceberam que na aula de hoje a gente vai falar de norma, né? A gente vai falar um pouquinho, vai começar a falar um pouquinho, né, a respeito de resistência desses materiais aí, mas uma coisa bem suave, né, bem leve aí, bem tranquilo. Qualquer dúvida que vocês tenham, perguntem, tá? Beleza. Então, argamassa. Argamassa temos essas 5. Quem mais? Tem uma norma, gente, de 2007, só para grout. Ó, ensaio de corpos de prova cilíndricos de concreto. Só para grout, né? Tem norma também só para parede. Espera lá, mas aí é parede de alvenaria estrutural mesmo, como vocês estão vendo, né? Essa daqui é específica para parede de alvenaria estrutural, né? É uma norma de 99, na verdade são 3 normas, né, gente? De 99, todas 3 para alvenaria estrutural. A primeira é intitulada Determinação da Resistência ao Cisalhamento. A gente vai ver foto de ensaio a cisalhamento, tá? Hoje, como acontece em laboratório. Olha aí, eu falei para vocês, né? A gente vai falar um pouquinho, a gente vai utilizar conceitos aqui que vocês já ouviram falar em outras disciplinas, não é isso? Por exemplo, resistência ao cisalhamento, né? Como é que é mesmo, gente, esse esforço de cisalhamento? Aqui parece que você vai rasgar, né? Você imagina assim uma folha, né, de papel, de papelão, né? E você quer tipo rasgar aquela folha. Então é tipo um pedaço para cima, um pedaço para baixo e vai rasgando, né? Se eu pegar uma caneta aqui, ó, colocar uma mão para cima, outra para baixo, a caneta ela vai estar sujeita a um esforço de cisalhamento, né? É diferente da flexão, né? O momento, enfim. Isso aí vocês já estudaram, já viram em outras disciplinas. Mesmo assim, se esqueceu, né? Pode perguntar, ok? Bom, a segunda aqui, ó, verificação da resistência. A flexão, acabei de falar, né? Flexão simples ou flexocompressão em estruturas de aço, né? Se comenta muito a respeito dessa flexocompressão, né? Ensaio a compressão simples. Beleza, então, paredes de alvenaria estrutural sujeitas a esses esforços, né? Muito bem. E aí tem algumas observaçõezinhas aqui a respeito dessas normas. Por exemplo, grout. Grout eu já comentei aqui, né? É um concreto, é simplesmente um concreto, né? A gente vai falar mais a respeito de grout, né? Mas, a princípio, um concreto com a brita zero, né? Um pedrisco ali como agregado graúdo, tá? Mais fluido e tal. Bom, a gente vai ver daqui a pouquinho. Resistência ao cisalhamento, né? Resistência ao cisalhamento, tração na alvenaria, né? É aquele problema, né, gente? A alvenaria, assim como o concreto, comentei isso aí na aula passada, funciona bem a compressão, mas não funciona muito bem a tração, né? Então, essa questão do cisalhamento, ela é importante para a alvenaria exatamente por essa baixa ou menor, né, resistência à tração, né? Resistência à compressão simples. Um corpo de prova mais real, né? Esse da parede, eu estou falando a respeito da parede, né? Um corpo de prova como uma parede, deixa eu explicar melhor. Você ensaiar uma parede em laboratório, uma parede de alvenaria, né? É mais caro, né? Lógico, né? Vocês vão ver que
um prisma, um prismazinho ali, né? Já é um pouquinho mais complicado do que você ensaiar só o bloco, né? A parede é de maior custo, né? Também demora para fabricar, para esperar o processo de cura da argamassa, né? Enfim. Detalhe, viu, gente? Essas normas de parede de 99, elas foram substituídas, tá aqui a informação atualizada, né? Eu consegui. Foram substituídas pela nova norma. Poxa, era tão bom. Essa é a nova, né? Será que a gente consegue lembrar o número dela, gente? NBR 16868. Vamos tentar, né? Pelo menos essas, né? É a norma do ano passado, né? De alvenaria estrutural. Eu vou tentar gravar. O resto eu não falei nem o nome, né? Mas a NBR 16868, né? 16868. Vou tentar memorizar isso aí. Na parte 3, né? A parte 3 da NBR 16868, de 2020, a parte 3 trata de métodos de ensaio, inclusive de parede, tá? Falando de norma de parede, agora, né? Inclusive de parede. Que mais? Que temos mais de norma? Ah, tá. Já comecei a falar da nova norma, né? Então, as normas, as antigas normas para cálculo estrutural, de alvenaria estrutural, né? De 2011, já estava realmente bom de sofrer uma atualização, né? Alvenaria estrutural, blocos de concreto, e tinha uma outra norma para blocos cerâmicos. Eu me lembro de ter comentado isso daí com vocês também. Então, uma das vantagens da nova norma de alvenaria estrutural, NBR 16868, né? Uma das vantagens, na mesma norma, eles tratam tanto de bloco de concreto como bloco cerâmico. Vejam, antigamente eram duas normas, uma para bloco de concreto e outra para cerâmico. E agora eles juntaram, né, em uma norma só, especificamente na parte 1 da NBR 16868, né, que é a parte que trata de projeto, tá? Eu falei que a parte 3 fala de métodos de ensaio, né? E a parte 1 trata do projeto, ok? Primeira parte da norma trata do projeto. Muito bem, então tá aqui as normas antigas, a norma nova, né? Com essas vantagens que eu já citei. Que mais? O que tem mais aí? Norma para execução de alvenaria estrutural, né? Essas também foram substituídas. As normas antigas de 2011, né? Alvenaria estrutural, blocos de concreto. A parte 2 tratava de execução e controle de obra, né? E tinha uma para concreto e outra para cerâmico, né? E agora essas duas normas estão juntas na parte 2 da NBR 16868. A parte 2 trata de execução e controle de obra. Então é muito fácil, né, de lembrar. A parte nova, a nova norma, né, 168, NBR 16868, 2020, a parte 1 é de projeto, a parte 2, a execução, primeiro vem o projeto, depois é a execução e controle de obra, e a parte 3 é a parte de métodos de ensaios, ok? É fácil, gente, de lembrar isso daí, né? Bom, essas normas, elas tratam da definição e de procedimentos para elaboração de um plano de controle de execução, procedimentos para o controle dos materiais, né, os blocos, a argamassa, o grout, a caracterização prévia da alvenaria, né, caracterização, o que é isso aqui? Definição de valores de resistência, né? A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho.
definição dos lotes, né? Construção em lotes, para execução simultânea de edifícios. Isso é importante, faz parte dessa racionalização, né, da construção em alvenaria estrutural. Prescrições para o controle de execução e aceitação das alvenarias, né, fiscalização de obra, enfim, no que se refere a alinhamento, nivelamento, prumo, tudo isso está na norma. Não é da cabeça do engenheiro, do arquiteto que vai fiscalizar a obra, não, né? Não é da opinião dele, está na norma, ok? Tudo isso normatizado, né? Gente, me digam, até aqui, alguma pergunta? Acho que tá tranquilo. Não é? Até aqui, eu estou praticamente citando, mostrando para vocês que existe um número aí, né? Um número relativamente bom, né? De normas do que se refere à alvenaria estrutural, né? Ou seja, a coisa ela está bem amarradinha, vamos dizer assim, né? Está bem definida, uma norma novinha em folha, né, gente? Ano passado aí foi lançada, né? Muito bem. Mas isso aqui eu já tinha falado, não? Estranho. Será que eu fiz alguma besteira aqui? Norma para ensaio de parede. Eu acho que eu já tinha falado isso, a parte 3, né? Da nova norma, fala de ensaio de parede. Não sei por que eu botei isso aqui. Eu tinha falado já a respeito de parede, né? Que não foi um. Dá para excluir esse slide aí, depois eu excluo. Beleza. Então, citei até aqui as normas brasileiras, né, relacionadas à alvenaria estrutural. Agora vamos para uma parte que eu queria chamar. A net está oscilando, né? Isso é um problema. A Júlia até saiu da reunião aí. É um problema constante que a gente tem, né, gente? É por isso que eu estou totalmente convencido de que o presencial, no geral, ele é melhor do que o remoto, principalmente para o aluno. Principalmente para o aluno. O ensino remoto, ele, como é que eu diria? Assim, as condições, né, não são iguais para todos os alunos, né? Não são iguais, né? Você pega um monte de aluno e coloca dentro da mesma sala de aula com o mesmo professor, esses alunos estão sob as mesmas condições, né? Se a sala está quente, todo mundo passa calor. Se a sala é fria, todo mundo passa frio. Se o professor, né, fala baixo, fala alto, grita, enfim, tá todo mundo no mesmo barco ali, né? Agora, cada um em casa, gente. Aí tem o cara que assiste a aula numa televisão de 70 polegadas, o outro no celular, a internet de um é pré-pago, a do outro, né, é net, mas cai também, que a minha cai também. Então, cara, tem que voltar esse presencial aí o quanto antes, viu, na minha opinião. Né? Semestre que vem, o senhor acha que volta? Olha, Gustavo, eu acredito que sim, porque as escolas já voltaram, né? A minha filha, né, que estuda, né, no Montessori, está tendo aula presencial, né? O meu filho volta aí em março, volta não, ele vai, né? Vai para o presencial em março. Então, o que eu falo tá esperando mais, assim, né? Até minha filha de 12 anos ontem tomou a segunda dose da vacina, né? Eu já estou esperando a terceira dose que venha, que eu tomo, né? Vocês, a maioria, se não quase todos, né, devem ter se vacinado também, 1, 2 doses. Quer dizer, o que a gente está esperando mais, né? Não sei, não sei. Mas, enfim, enquanto a gente espera, vamos para a alvenaria, né? Aqui, remotamente. Gente, eu queria chamar a atenção de vocês para o que a gente vai ver agora, porque a gente tem definições aí que vão acompanhar a disciplina inteira, né?
Eu vou falar de termos aqui, definição de termos, que a gente vai utilizar até o final do curso, né? Então, fiquem atentos a essas definições, tá? Definições que, inclusive, estão lá na norma, né? Por exemplo, qual a definição para parede? Como eu já adiantei para vocês. É um elemento laminar, né? Bidimensional, vertical, a laje é na horizontal, né? A laje é laminar horizontal. Vertical, apoiado de modo contínuo em toda a sua base, né? Parede apoiada em toda a sua base, com um comprimento maior que 5 vezes a sua espessura. O que eu estou chamando de comprimento? Ah, tem uma figurinha aqui, olha que legal. Comprimento, não estou falando a altura da parede não, viu, gente? Estou falando da maior dimensão da seção transversal, vamos entender assim, né? Ó, tem a espessura da parede, que é a espessura do bloco, e o comprimento da parede, vocês estão vendo aqui no desenho, né? Quando esse comprimento ele é maior do que 5 vezes a espessura, eu chamo de parede. Quando é menor, eu chamo de pilar. Ok? Porque, assim, função estrutural todos os dois têm, né? A parede do lado esquerdo aqui é de alvenaria estrutural, ela tem função de suportar carregamento aqui, né? O pilar também, ok? Então, definição aqui de parede seria essa, né? A parede tem o comprimento 5 vezes, né? Ou mais, né? Do que a sua espessura. Se for menor, aí eu chamo de pilar, né? O pilar é um elemento estrutural. Gente, presta atenção. Pilar de alvenaria estrutural mesmo, viu? Quando fala pilar, a pilar é porque é de concreto armado. Não. Falando pilar de alvenaria estrutural, tá? Elemento estrutural em que a seção transversal utilizada no cálculo do esforço resistente possui comprimento menor que 5 vezes a sua espessura, né? Ficou bem claro isso, né? O que é cinta, hein? Cinta, eu me lembro de um cinto, né? Um cinturão. Não sei se vocês usam mais isso aí, enfim. Mas uma cinta, né? Elemento construtivo apoiado continuamente na parede, que transmite cargas para as paredes resistentes e tem também a função de amarração entre as paredes. Era bom a figura, né? Mas tem. Olha aqui, ó, as cintas, né? Tem uma aqui em cima, ó, e tem uma aqui no meio, ó, embaixo dessa laje. Qual a função? Não sei se vocês estão vendo, não, gente. Mas essas cintas aqui, ó, elas tem armação, né? Já é uma diferença. Tem as armaduras nas cintas. E tem o grout também, né? Que é aquele concretozinho, né? Até para ligar as armaduras com os blocos, formando uma coisa só. Parece uma viga, né? Isso aí tem a maior cara de viga aqui, né? Mas não é uma viga de concreto armado, né? É como se o bloco funcionar. É como não? O bloco funciona como forma, né? Como forma, mas no final das contas fica parecendo uma viguinha mesmo ali, ó. Enfim, isso aqui é chamado de cinta. Isso aqui tem na piscininha lá da minha casa também. Eita, aqui já tinha sumido. Tava. Bom, mas ainda dá para ver ainda essa ferragem daqui, ó. As cintas aqui, ó. Mas tem uma, gente, porque aqui já está coberta, mas tem uma aqui embaixo e tem uma aqui no meio. Qual a função da cinta? É transmitir esse carregamento para a parede e trazer uma rigidez maior, né? Igual um cinturão também, né? Prendendo ali. Não dá para ver, não. Nas outras fotos aqui não dá para ver, não. Tudo bem. Então, cinta, né? Cinta, a gente já sabe o que é. Volta aqui, ó, elemento construtivo, apoiado, continuando na parede, transmite a carga para as paredes, né? Função de amarração. Tá bom. Verga, eita, esse nome aqui é novo. Esse aqui é novidade. Verga, o que é isso? Elemento estrutural colocado sobre os vãos de abertura, uma janela, né? Por exemplo, de até 1,20 m, a fim de transmitir as cargas verticais
para as paredes dos lados, né? Adjacentes. E antes de mostrar a figura, o que é a contraverga? Verga em cima, contraverga embaixo. Elemento estrutural colocado sob os vãos de abertura, uma janelinha, por exemplo, a fim de absorver esforços concentrados nessa região. Tem foto? Gosto de foto. Ah, tá aqui, ó. A verga. Olha ela aqui em cima, ó. Aqui, por exemplo, é uma janelinha. E aqui ficou mais claro, talvez, nessa figura, que a gente... Ah, peraí. Alguém comentou... Eita, agora eu me perdi, ó. Não sei se foi o André que perguntou de abertura na horizontal. Foi tu, André? Foi tu, não foi? Eu mesmo. Pronto. Olha aí, rapaz. Olha aí os elementos que eu falei para você, que seriam elementos complementares aos blocos, né? Isso aqui é uma canaleta, ó. De concreto, entendeu? É o mesmo material dos blocos, tá? Mas olha o formato dele, como é diferente aqui. Ele é uma canaleta, você coloca o grout aqui, antes você colocou as armaduras de aço e depois você grauteia, né? A expressão é exatamente essa, né? Grautear. Coloca o concretozinho aqui, ó, com brita 0. E essa parte de cima da janela, vamos dizer assim, né? É o que a gente chama de verga. Verga em cima, contraverga embaixo, né? Tá claro, né, gente? Figura é ótimo, né? Figura é maravilhoso. Bom, mesmo assim, qualquer dúvida, perguntem. Acho que eu já abordei tudo isso aqui. Vamos avançar um pouquinho mais. Mais algumas definições, né? Definição de viga, né? Ó, definição de alguns elementos, segundo essa norma, viga é um elemento linear, não continuamente apoiado, utilizado para transmitir cargas verticais aos seus apoios. Isso aqui tá tranquilo. Agora, coxim é um negócio meio novo aí, né? Não sei se vocês já ouviram falar, ó. O coxim, ele é um elemento estrutural também não contínuo, com função de distribuir cargas concentradas nas paredes de alvenaria estrutural. Temos uma vista aqui, ó, frontal, do que seria aqui em cima um coxim, suportando uma carga concentrada, que pode ser, por exemplo, uma viga, né? Olha na figura aqui do lado, né, um desenhozinho, ó. Tem lá o coxim, né? O coxim, ele tem essa função de pegar esse carregamento da viga, que seria um carregamento concentrado, pensando em projeto, e distribuí-lo na alvenaria estrutural, né? É lógico que o coxim é mais reforçado, né? Vai ter presença de armadura, vai ter presença de grout, vai também, ok? Apesar da figura não mostrar, né? Enrijecedor. Que é enrijecedor, hein, gente? É um elemento estrutural vinculado a uma parede de alvenaria, né? A fim de obter um enrijecimento, né? O nome é ótimo, né? Sendo que na horizontal, tá? Na direção perpendicular à parede. Olha a figura aqui, ó. Que maravilha. A gente tem 3 enrijecedores aqui, ó. Se você tira esses 3 enrijecedores, vocês vão concordar comigo que essa parede de alvenaria ela vai ter uma rigidez menor na horizontal. Não é verdade? Na horizontal. Então, isso daqui, ó, pode funcionar, por exemplo, pensando num carregamento de vento, né? Só para dar um exemplo aqui, tá? Temos uma lajezinha aqui em cima. Então, enrijecedor, beleza. Sei o que é também, coxim também, a viga eu já sabia. O que mais? Bom, agora, gente, a gente vai falar... Acho que eu estou indo bem aqui no tempo. Acho que eu estou indo bem. Estou controlando aqui, 11h36, 13 slides de 44. Estou indo bem. Vamos falar... É o restante da aula, né? Até o final da aula. Vamos falar sobre os componentes da alvenaria estrutural, né? A gente fala, alvenaria estrutural. Tá, beleza. A gente falou um monte de coisa de alvenaria estrutural na aula passada, foi a aula introdutória, né? Mas
A alvenaria estrutural, na verdade, é formada pelo quê? E quais são as características desses componentes, né? É lógico que a gente vai começar pelo bloco. O bloco é o mais importante de todos, né, gente? A maior parte da alvenaria estrutural é formada pelos blocos, né? Então vamos falar um bocadão agora aí a respeito dos blocos, né, de alvenaria estrutural. A gente já começa diferenciando os blocos, né, utilizados para vedação, tá aqui um tijolo, né, chamado tijolo, né, tem professor, gente, não sei se vocês pagaram materiais de construção, né, não sei se o professor implicava de chamar de tijolo. Alguém deu um feedback aí, sim ou não? Vocês já tiveram um professor que dizia assim, não, mas não pode chamar de tijolo. Não teve isso, não. Podia chamar de tijolo. Não tivemos. Não tiveram. Pois é, na minha época, quando eu paguei, por exemplo, quando eu paguei materiais de construção civil, 1, 2, né? Não podia chamar o negócio lá de tijolo, né? Porque tijolo era um termo informal, né? Assim, né? O termo correto, técnico, né? Era bloco, né? Bloco cerâmico, né? Bloco de concreto, enfim, de vedação ou não, né? Da mesma coisa, pedra, né? Na minha graduação, quando eu fiz geologia, nossa, se falasse pedra, não, porque essa pedra aí, né? Era capaz de a professora sacudir a pedra, nem você, né? Não era rocha, né? Nem tem essa disciplina? Não acredito. Não tem uma disciplina com o nome de materiais de construção, não? Tem não, professor. Oh, nossa! Mas, puxa, nem com outro nome, vocês não é possível, vocês não veem materiais de construção em alguma disciplina? Então, no PPC antigo tem, só que nesse eu não sei, não tenho certeza se tem ou não. Eu realmente não estou lembrado. E se não tiver, provavelmente são essas de sistemas estruturais que a gente vê segmentado por material. Mas, ó, por exemplo, vocês não vão estudar. Vão, gente, é que eu acho que ficou dentro de alguma disciplina. Vocês não vão estudar pintura, por exemplo. Isso aí não. Não faz sentido, né? O arquiteto tem que saber de tintas, né? Eu acho que ficou dentro de alguma disciplina que vocês vão ver mais para frente. Então, eu acho que tem. Eu acho que tem uma sobre materiais mais para frente, depois das de sistemas estruturais. Só que eu não tenho certeza, não. Eu acho que ficou mais para frente. Eu vou dar uma olhadinha lá no PPC de vocês, no novo, né? Mas, enfim, né? Tem professor, né? Tá falando, professor de geologia, fala pedra. Não gosta, né? É rocha, né? Mas eu já vi aqui pelo material do Joel, do Flávio, né? Que os caras não estão nem aí para isso, né? Chama tijolo mesmo. Até porque, gente, se você chegar numa obra, né? Você vai conversar com o mestre, conversar com o pedreiro, né? Os caras não vão falar nem bloco, né? Broco mesmo, e você tem que entender, né? Senão você não vai chegar ali e dizer, não, o que é isso? Não sei o que você está falando e tal. Senão você não tem um diálogo ali, né? Com os demais operários, né? Envolvidos ali na construção, tá? Então, o famoso tijolão lá, ó, da figura do lado esquerdo, né, de 8 furos, foi inclusive comentado na aula passada também, se poderia ser utilizado para alvenaria estrutural, né, falei de forma alguma. Então, a gente já faz essa distinção entre o tal do tijolo, com ou sem aspas, né, que é o bloco utilizado para vedação, né, só tem a função de vedação, ele não tem função estrutural nenhuma, né? Ó, sem capacidade resistente para cargas elevadas. Mas é lógico que se você construir um muro, por exemplo, um muro de uma casa mesmo, né? Você vai utilizar o tijolo comum, né, gente?
vai colocar ali uns pilarzinhos, né, de acordo com algum espaçamento, para dar uma rigidez maior, né, principalmente na horizontal. É lógico que aquilo tem uma resistência, uma rigidez, né? É claro que tem. Né? Você não vai conseguir derrubar um muro bem feito, assim, na porrada, né? De qualquer jeito, não. Né? Mas aquilo ali não é pensado como elemento estrutural, entenderam? Não é pensado como elemento estrutural. Tem uma disciplina de materiais de construção civil para o 6º período. Olha aí, não falei? Na nossa grade, segundo o CIWeb. É essa daí, então, que vocês vão ver. Bom, e esse tijolo aqui, ó, ou bloco não estrutural, né, bloco de vedação, percebam, o controle de fabricação dele, aqui tá exagerado, viu, gente? Não, tá certo. Sem grande controle de fabricação. Eu diria o seguinte, o controle de fabricação de um bloco estrutural, ele é bem maior do que o controle de um bloco de vedação, ok? Então tá aqui essa diferença. Aqui à direita, a gente tem o bloco estrutural, que também vai funcionar para vedação, não é? Também vai funcionar para vedação. Temos aqui 2 tipos, né? Um de concreto e outro de material cerâmico. É utilizado para vedação e com função estrutural, né? A capacidade resistente adequada de acordo com o uso, ou seja, tudo isso aqui é normatizado, né, como a gente vai ver. Existe um grande controle de fabricação, né, tem norma para isso daí, enfim. Então tá aqui, né, isso aqui eu acho que também não tem muita diferença, muita novidade para a gente, né, nessa altura do campeonato. Os tipos de blocos empregados aqui no Brasil, né, isso aqui já é estrutural, tá, gente? Principal componente responsável pela resistência da alvenaria. Claro, né? Isso aqui é meio óbvio, né? A resistência da alvenaria, ela depende primordialmente, em primeiro lugar, da resistência do bloco, né? Outra coisa que eu comentei aqui, ó, na aula passada, os blocos são assentados com o furo na vertical. Olha aqui, ó, esses blocos aqui, ó, estão todos com os vazios, né, as cavidades na vertical. Os cerâmicos daqui de baixo, idem, né? Os tipos mais utilizados no Brasil, bloco de concreto, são esses de cima. Os blocos cerâmicos, tem uma cor bem característica, né? E ele ainda cita blocos sílico-calcários, né? Que tem uma utilização muito menor do que esses outros 2 tipos, né? Nas aulas passadas, na aula passada, eu nem comentei a respeito dele. A gente só comentou mais a respeito de bloco de concreto e bloco cerâmico, né? Mas existem, né? Os sílico-calcários aí, enfim. Ainda a respeito de blocos, né, empregados aqui no Brasil. Quanto à forma, esses blocos podem ser chamados de maciços ou vazados, mas cuidado, tá? Prestem atenção. Os blocos maciços, eles não precisam ser completamente maciços, não. É admitido até 25% de vazios num bloco, mesmo chamado de maciço, tá? Então, cuidado com essa definição, tá? E o bloco chamado de vazado, aí sim, a parte vazada dele é mais do que 25%, né, de volume, de vazios, tá? Então, cuidado com isso. Olha, aquilo que eu comentei um pouquinho antes, né, a respeito de área líquida. A área chamada área líquida, a área, vejam em rosa, né, nessas figuras aqui, ó. Área líquida, área bruta, né? A área líquida considera-se a existência dos vazados na área, no cálculo da área, né? Eu prefiro dizer o seguinte, a área bruta é a área total
né, do bloco, a área total que eu estou falando é dessa superfície daqui de cima, tá certo, gente? Dessa face superior, né? Seria, digamos, o comprimento do bloco vezes a largura. Isso é a área bruta, mesmo que tenha vazio, tá? E a área líquida é a área bruta menos a área dos vazios, né? Aqui ele chama de S1, S2, né? Enfim. Ok, então isso aí está bem claro, e esses conceitos, eles precisam estar bem claros para a gente, porque alguns cálculos, né, principalmente cálculo a compressão, é feito considerando essas áreas. Ora área líquida, ora área bruta, né? Então, lembrem disso, tá? Conceito de área bruta, área líquida é simples, né? Bom, gente, para os blocos de concreto, a área líquida é metade da área bruta, né? Olha que interessante, então, né? Então, quer dizer que num bloco de concreto, pensando na área, né? Metade é a área líquida e a outra metade é de vazios, né? Interessante isso. Com isso, presta atenção, a tensão chamada tensão líquida, isso a gente vai precisar mais para frente, viu, gente? Para os projetos, parte de projeto, né, de dimensionamento. Vamos lá. A tensão chamada tensão líquida, ela é o dobro da área bruta. Por quê, hein? Por que é o dobro, hein? Como é que é? Volta aqui um pouquinho. A área líquida é metade da área bruta. E aí você está me dizendo que a tensão líquida é o dobro da tensão bruta. É o inverso desse meio aqui, ó. 1/2, aí fica 2 aqui. Por que isso, hein, gente? Olha, é fácil, né? É só lembrar que tensão é força dividido pela área. Se você pegou a área e você está considerando a metade da área, a sua tensão vai ser o dobro, tá? Isso é facílimo aqui de demonstrar, né? Não sei se ficou claro, se alguém não entendeu. Percebam, nos blocos cerâmicos, a área líquida é 0,45 da área bruta. Com isso, a tensão líquida é aproximadamente 2,2 da tensão bruta. Por que 2,2, hein, gente? Porque 45%, o inverso seria 100 dividido por 45, né? Que dá 2,2222. Então, ele está considerando aqui 2,2 da tensão bruta, né? E mais uma vez, isso aqui é importante, a gente vai precisar mais para frente, então, isso que eu estou repetindo aqui para vocês realmente assimilarem isso, né? Ó, aqui está escrito, para projeto, a gente vai precisar disso aqui, ó. Para projeto, né? Tensão líquida, tensão bruta, tá? Tranquilo, gente? Alguém não entendeu? Quer perguntar aí? Acho que está bem tranquilo, professor. A gente viu esse conceito no semestre passado de área líquida e bruta em barras de aço e de madeira. Que bom. Tem essa questão, por exemplo, a diferença, né? Naquele caso, a gente via a área líquida como sendo a área sem o parafuso, mas aí a gente consegue interpretar, fazer essa associação, que é sem esse preenchimento que tem do aglomerante e só o bloco, não é? Excelente. Obrigado, André. Obrigado aí pelo seu comentário, viu? Muito bom. Então beleza. Então isso aqui, vamos para frente. A respeito de fabricação dos blocos, né? Tem uns vídeos legais, né? No presencial, se a gente conseguisse, né, dá para fazer visita à fábrica de blocos, né? Bom, enfim, hoje eu vou trazer para vocês mais, assim, imagens, né, e comentários a respeito da fabricação desses blocos, né? Então, a gente tem aqui, ó, uma máquina pneumática, né,
Existem máquinas também chamadas semi-automáticas, né? Ou automática. Então tá aqui, ó, e um bloco, os dois exemplos, né? São blocos de concreto, né? Bloco de concreto por compactação. Temos aqui uma fibroprensa também, para fabricar aqui esses blocos, né, de concreto. Tem exemplo também para bloco cerâmico por meio de extrusão, né? Lembrou até da prova, o Lucas, mas aí eu acho que é de aço, né? Tinha área líquida lá, enfim. Então, extrusão seria aquele processo que se coloca a matéria-prima, né, de um lado e ela passa ali por uns vazios, né, e ela sai do outro lado lá com esse formato. Os blocos cerâmicos ainda passam por o nome dessa máquina é engraçado, maromba. O Gustavo, você trabalhou numa fábrica? É você? Eu estou confundindo. Foi ele, sim. Olha aí, ó. Maromba, né? O marombeiro, será que é que vem daí, né? O marombeiro. Bom, enfim, seria tão bom, né, Gustavo, se a gente pudesse fazer, né, uma visita lá a uma fábrica, né, ver essas coisas aí. O aprendizado é muito maior, gente, numa visita dessas aí, né? Bom, lá fechou, né? Mas o material tá todo lá. E não tem outro, não, Gustavo? Você não conhece nenhuma outra fábrica de blocos? Mas aí tinha que ser bloco estrutural, né? Aqui em Maceió, ou não? De bloco estrutural, né? É que eu tenho intimidade com o dono. Só a cerâmica do Agreste, né? Tá certo. Bom, enfim, porque não tem nada a ver. Você olha uma foto, né, cara? Você fazer a visita, a obra, perguntar as coisas. Ó, Viviane quer. Tá barulho, por isso não tô abrindo o áudio. Ah, não, tudo bem, tranquilo. Professor, aqui estava fazendo reforma em casa e tinha um pedreiro que ele faz manualmente. Tipo, ele tem as formas e ele faz esses blocos de concreto, sabe? Para vender. Ele se encaixa no estrutural também ou precisa ser fabricado, assim, em máquinas e tal? Não, Viviane, não. Inclusive, esse seu comentário me fez lembrar, eu falei na aula passada, os blocos, esses bloquinhos aqui, ó, da piscina da minha casa, foram feitas da mesma forma que você está falando, não é? Infelizmente, eu não peguei na foto essa forma que você comentou, não é? Mas excelente a sua lembrança aí. Os blocos da minha piscina também foram feitos na obra, né? Olha aí. Eu também tinha esquecido, né? Você me lembrou, né? Beleza, gente. Muito bem. Peraí, deixa eu ver o chat aqui. Eu acho que aqui em Buíque tem fábrica de bloco de concreto. Ah, legal. Vai mesmo. Aqui tem uma fábrica que faz aqueles bem antigos, eles queimam exatamente o cerâmico, né? Era isso que eu ia falar, o bloco cerâmico ele passa, né, por esse processo da queima também, isso é um problema, viu? Pensando em bloco estrutural, esse processo da queima tem que ter um controle grande, isso causa uma variabilidade grande também nas características do bloco cerâmico. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Queimam a lenha. É isso mesmo, Aislane. Falou bem. Bom, vamos avançar, né, gente? Então, tá aqui os bloquinhos cerâmicos, fabricados por extrusão. Essa tabela é bem legal, muito legal mesmo. Alguma coisa do que a gente comentou agorinha tá aqui nessa tabela, porque é uma comparação entre
bloco de concreto e bloco cerâmico, né? Por exemplo, com relação à variação das dimensões, o bloco de concreto, no final das contas, o processo de produção garante uma menor variação, ou seja, em termos dimensional das dimensões, é mais fácil ter esse controle com o bloco de concreto, né? Já o bloco cerâmico, né? O processo de produção induz a uma maior variação. Isso depende da jazida, do material, né, cerâmico, do processo de queima, que eu acabei de falar, né, no slide anterior. Então, com relação à retração na parede. Retração na parede? Como assim? Você vai lá, constrói a sua parede de alvenaria estrutural e, ao longo do tempo, assim, a perda, né, de umidade natural da parede, né, até com o processo de cura de longo prazo, né, ela tende a acontecer uma retração dessa parede, né. Com relação ao bloco de concreto, pode ocorrer, caso não se realize adequado processo de cura dos blocos, né. Muito bem. E com relação ao bloco cerâmico, ocorre durante a produção no processo de secagem, né? Ok, com relação à resistência à compressão, toda vez que eu falar compressão, viu, gente? Fiquem mais atentos, né? O bloco de concreto, a resistência à compressão dele, tem menor variação nos ensaios, né? Devido ao maior rigor na produção, em comparação com o bloco cerâmico. O bloco cerâmico apresenta uma maior variação nos seus ensaios, né? Devido à queima pouco uniforme, temperaturas diferentes em diferentes pontos do bloco, né? Com relação à massa específica, né, o Rho, né? No concreto, são blocos mais pesados. Eita, isso aqui é ruim, né, gente? Até aqui a gente vinha numa impressão de que o bloco de concreto era o melhor, né? Vamos fazer tudo com bloco de concreto, né? Mas o bloco de concreto ele é mais pesado. Mais pesado, isso vai interferir até nas dimensões também, né? Das paredes, na questão do projeto mesmo, né? E o bloco cerâmico mais leve, agora nesse momento eu me lembrei daquela figurinha que a gente viu na aula passada, onde a gente tinha no mesmo prédio, o prédio começava com um bloco de concreto e depois mudava para cerâmico. Vocês estão vendo que tem grandes diferenças de uma coisa e de outra? Não é? Inclusive no peso, né? Então, assim, aquilo ali realmente é inadmissível, né, gente? É inadmissível. A não ser que, por algum motivo, você pensou naquilo ali na hora do projeto, ok? Mas mudar assim na hora, de forma alguma, não existe isso, tá? Não tem improvisos, né? Bom, então, bloco cerâmico mais leve, isso aqui é bom, né? Disponibilidade aqui, principalmente na região Nordeste, né? Facilmente encontrado, tanto um quanto o outro, né? Então, citei aqui algumas capitais, Natal, João Pessoa, Fortaleza, Maceió, até pela conversa que a gente teve aqui, né? Nem tanto, né? Não é tão facilmente encontrado, né? Ação conjunta com a argamassa. O bloco de concreto apresenta uma maior eficiência. Faz sentido isso, né? Até porque o bloco é de concreto e a argamassa é concreto, né? É concreto também, entendeu? Então, não é concreto, né, gente? Perdão, né? Mas é mais próximo do que um material cerâmico, ok? No bloco cerâmico, você tem uma diferença maior entre esses dois materiais, o bloco cerâmico e a argamassa, não é? Muito bem. E qual o melhor? Não existe. Olha, dificilmente essa resposta é fácil em engenharia, né? Dificilmente, gente. Olha, depende, sempre depende de uma infinidade ali de fatores, inclusive fatores econômicos mesmo, né?
fatores financeiros, né? O fator custo, ele sempre está presente na engenharia, na arquitetura, em qualquer construção, na construção de qualquer coisa, né? Sempre. Professor, tive um imprevisto familiar e vou ter que sair mais cedo. Tudo bem? Sem problema nenhum, Lara. Não precisava nem pedir, né? Fiquem completamente à vontade. Eu só lhe recomendo a dar uma olhada depois na aula gravada, tá? Para não perder o conteúdo aí da aula, beleza? Bom final de semana. Ok, gente, então essa tabela aqui é ótima, né? Ó, depende da situação de cada projeto, das condições de execução, até da disponibilidade, né, de um ou de outro, né? Enfim. Como é que eu estou de tempo? Correu um bocadinho aqui mais, gente. Famílias de blocos. Poxa, isso daqui a gente vai estudar bem mais a fundo, mais para frente, né? Que é aquela questão da modulação, tá? Deixa eu já adiantar. Na aula sobre racionalização, a gente vai falar... Isso aqui tem uma importância muito grande para vocês aí, arquitetos, né? A questão do módulo, né? Temos dois exemplos aqui, ó, o módulo chamado módulo 15, tá? E o módulo 20. O que é isso, hein? No módulo 15 é 15 centímetros e múltiplos de 15, né? Nós temos blocos. Podemos ter um bloco com comprimento. Olha aqui o que é o comprimento do bloco, a largura e a altura, tá? Tá. Então, podemos ter blocos de comprimento 14, 29, 44 centímetros. Por quê, hein? Por que não é 15, 30 e 45, né? Não é módulo de 15? Lembrem da argamassa, né? Lembrem de 1 centímetrozinho de argamassa ligando um bloco e o outro, ok? Da mesma forma, na altura e na largura também. Interessante isso. Interessante esse 14 centímetros de largura aqui, né? Isso aqui já é prevendo o revestimento, né? Das paredes, né? De 1 centímetro também. Então, enfim, a gente está considerando aqui argamassa de mais ou menos 1 centímetro, né? E revestimento de parede de 1 centímetro também, né? Então, e altura, ó, altura de 19 centímetros, pensando mais 1 centímetro de argamassa, a gente teria módulos, né? De 20 em 20 para a altura desses blocos aqui, né? Ok? É por isso que 14, 29 e 44. Pensando no 1 centímetro da argamassa, né? No módulo 20, aí eu vi aqui o 19, achei muito legal. Vi o 39, maravilha, né? Seria 2 vezes 20 menos 1 da argamassa. Quando eu olhei esse 34, eu falei, não, isso aqui tá errado. Isso aqui é o Joel comeu mosca aqui. Mas não é não, gente. Olha a figura aqui, ó, do lado direito, ó. Esse 34 daqui, ó, seria um tipo de bloco utilizado muito numa quina, num L ou em um T. A gente vai ver mais para frente, né? Inclusive na parte de modulação, né? Então é como se viesse esse bloco aqui, ó, e aí na perpendicular vai ter uma parede. Então seria, digamos, os 20 centímetros, né? Mais os 14 da largura da parede que vai vir aqui, ó, ou um L ou um T. Entenderam? Por isso que esse bloquinho de 34 aqui, tá? Então tá certo, realmente tá certo. E a figura mostra bem, né? Com largura de 14, 19 e 19 de altura. Mas isso aqui eu vou passar rápido, porque a gente vai ver mais aprofundado na próxima aula. Não sei se na próxima aula exatamente, né? Não sabia que tinha essas distinções, né? Com certeza. Como se fosse um de 15 e um de 20. Exatamente. Tirando 1 centímetro da argamassa, né, André? Exatamente isso. Bom, não, aqui fala um pouquinho mais a respeito de módulo, né? Vamos adiantar mais um pouquinho aqui, ó. Escolha do módulo a ser utilizado na modularização. E isso aqui influencia diretamente, o próprio slide já está dizendo, na arquitetura, no projeto arquitetônico.
prestem atenção, um projeto arquitetônico para alvenaria estrutural precisa ser concebido pensando nessa modularização. Você não pode, em um projeto arquitetônico de alvenaria estrutural, colocar dimensões internas quaisquer. Ah, bota quanto aqui? Ah, bota, sei lá, 3,5 metros, assim. Isso não vem da cabeça do arquiteto, entendeu? Tem que ser modularizado. É por isso que esse tema, modularização, ele é tão importante para vocês, arquitetos, entendeu? E um pouco, já vou falar besteira, um pouco menos importante para o engenheiro civil, mas isso se você levar em consideração, né, que o projeto arquitetônico já veio, né, do arquiteto lá, enfim. É que eu sou da época, né, na minha graduação, eu sou da época que o engenheiro civil, né, se metia a fazer projeto arquitetônico também, saiu um monte de porcaria, né, negócio horrível, ridículo, nunca defendi isso, gente. Nunca defendi isso. Sempre, mesmo na minha graduação, eu sempre tive claro para mim essa diferenciação entre arquiteto e engenheiro civil, né? Da experiência que eu tenho, todos os projetos arquitetônicos, da pouca experiência que eu tenho, né? Todos os projetos arquitetônicos que eu vi, pensados por engenheiros, é muito ruim, gente. É muito ruim mesmo. Entendeu? É feio, gente. É uma coisa funcional, mas, pelo amor de Deus, eu fui olhar uma casa, antes de comprar o terreno para construir a minha, eu fui olhar uma casa construída por um primo da minha esposa, né? Engenheiro civil, vixe, não vou falar o nome. Nossa, mas a gente foi olhar lá com a minha cunhada, que é arquiteta, e ela detonou a casa, né? A sala pequena. Ah, por que você fez isso aqui? Por que você não fez isso aqui? E é mesmo, né? Entendeu? Então, percebam a responsabilidade de vocês, né, em elaborar um projeto arquitetônico para alvenaria estrutural, não é isso? Essa questão da modularização, dos ajustes das dimensões horizontais, né, e verticais também, tem que ser modularizado, tá? Nunca vocês vão poder dizer, mas eu não sabia. Não, mentira, disciplina obrigatória, né, eu estou falando aqui, né? Enfim, prestem muita atenção a isso. Os 2 professores de alvenaria que eu conversei disseram a mesma coisa, ressaltaram essa importância, né, a respeito da parte de modularização, né? Modulação. Ajuste das dimensões horizontais para módulos de 15 dimensões internas, né? Múltiplos de 15, ou módulo 20 de dimensão interna, viu, gente? Falando de interno ali, interno do local que você está medindo, a sala, o quarto, entendeu? Módulo de 20 dimensões internas, múltiplo de 20 centímetros, né? É o módulo 15 e o módulo 20, né? Que a gente vai tratar melhor mais para frente. Bom, da experiência do projetista, as tensões atuantes indicam um valor para a espessura das paredes, né? Que é o principal fator. Isso aqui é outra coisa bem complicada, assim, de projeto, né? Você, na hora de fazer o projeto arquitetônico, você não tem o estrutural, é lógico, né? Mas você tem que conceber dimensões iniciais para você ter o arquitetônico. Com o arquitetônico, você passa para o engenheiro de estruturas. Aí ele vai fazer o cálculo estrutural com base naquelas dimensões, entendeu? Mas se aquelas dimensões forem muito problemáticas, pensando na estrutura, ele vai ter que voltar para o arquiteto e fazer alguns ajustes, entendeu? Então, assim, essa experiência do arquiteto projetista, né, ela é fantástica para, digamos assim, de acordo com a experiência dele, ele dá um chute inicial que vai dar ok com o futuro cálculo estrutural, né, da
Porque, assim, aí, cálculo estrutural, aí eu já diria que eu deixaria mais para o engenheiro civil, né? Do mesmo jeito que o arquitetônico, né, da alvenaria estrutural, né, fica com vocês, passa o estrutural para a gente, então, aqui, né? Então, se você tem um arquiteto com uma experiência maior, ele com certeza vai facilitar a vida do projetista, né, de estruturas, né? Então, as tensões atuantes indicam um valor para a espessura das paredes, né, que é o principal fator. Tem a questão dos fornecedores também, né, gente? O que adianta você saber qual é, em teoria, qual o melhor bloco se você não tem aquele bloco disponível para você, né? Não vai servir para nada, né? Então, a questão da disponibilidade dos blocos, né, distância de transporte, isso influencia em custo. A modulação vertical, existe isso também, tá? Ajuste da distância entre os pisos ao módulo, normalmente 20 centímetros, né? Não costuma ter maiores problemas utilizando o módulo 20, né? Para vertical. Que mais? É porque essa parte vertical não costuma mudar muito, né, gente? O pé direito ali, né, muda muito menos do que as dimensões na horizontal. Na verdade, você pode ter vãos bem grandes e vãos menores, né? Com relação à qualidade dos blocos, gente, né? Os principais fatores que influenciam na qualidade desses blocos. Com relação aos blocos de concreto, né? Seria a questão do traço utilizado, né? No bloco, né? Eu conversei isso com o construtor aqui da piscina, né? Passou o traço ali dos blocos, né? Tem o traço em lata, tem o traço em carrinho de mão. É assim, na obra é assim, né? Estudo adequado do proporcionamento, né, dos materiais, né? A energia de compactação da máquina, a gente viu exemplos ali de máquinas, né? O processo de cura, deixar esperando ali, né, o material curar, né, solidificar. Com relação aos blocos cerâmicos, né, depende muito da qualidade da argila, questão da jazida, né, que eu falei, e da mistura utilizada, e, de novo, aquela história do processo de queima dos blocos, né? Ou seja, fundamental os ensaios de caracterização desses blocos aqui, né? Que é aquela parte 3 da nova norma, né? Ok, então falando nisso, de ensaios, né, com relação à qualidade de blocos, que ensaios são esses, né? Parte 3 da norma, né, gente? Lembrem. Primeiro, uma análise das dimensões do bloco, né? Gente, olha o controle desses blocos de alvenaria estrutural. É permitida pouca diferença entre as dimensões reais, medidas, olha lá as medições, né? E os valores nominais. Olha a diferença. Na ordem de mais ou menos 3 milímetros. É muito pouco, né? Para um material de construção, gente. É muito pouco. Verificação do esquadro e da planicidade das faces. A gente tem figura aqui, né? A tolerância permitida da ordem de 3 milímetros também, mais ou menos 3 milímetros, né? Tem a questão do controle com relação à retração desse bloco, para evitar fissuração na parede, né? Muitas vezes isso daí não é um problema estrutural, mas é feio, porque todo mundo, qualquer um que vê uma fissura numa parede, fica com medo, né? Não é só uma questão estética, o cara fica com medo, ele vai cair, causa um desconforto muito grande, né? Tá. Ainda com relação aos ensaios, né, da qualidade dos blocos, a questão da absorção de água, né, avaliar a porosidade desses blocos, isso influencia na estanqueidade da parede, né, somente em locais mais úmidos, né, com maior incidência de umidade. Esse índice, né, IRA, né, Initial Rate Absorption, avalia a necessidade de molhar ou não o bloco antes do assentamento dele, né,
para não haver perda da água da argamassa, que também, né, é aplicada de forma líquida, úmida, né? Determinação das áreas líquida e bruta, implicações diretas no projeto estrutural, tal como o aumento na resistência da parede devido ao grauteamento. Isso aqui a gente já falou, né? Aquela história da área área bruta, área líquida, né? Resistência à compressão simples, influência direta ali do dimensionamento da parede, né? Então tem algumas figurinhas aqui de ensaio, né? Ensaio a compressão aqui do bloco, né? Tá. Aqui é uma tabela da norma, né? Aqui escaneado da norma, com requisitos físico-mecânicos, né? Para esses blocos aqui, ó. Então, a norma fala de bloco em geral, né? Então, tem uma distinção do bloco com função estrutural, dividido em duas classes, A e B, né? O A com uma resistência característica, né? Maior, ó, resistência característica à compressão axial em megapascal, né? É o tal do FBK. No concreto, né, que a gente fala tanto lá do FCK, que é a resistência característica à compressão em megapascais, né? Com relação ao bloco, a gente vai falar em FBK, B de bloco, tá? Então, o tipo A, maior ou igual que 8 megapascal, né? O B, entre 4 e 8, e com ou sem função estrutural, esse C aqui seria maior do que 3, né? E aí tem outros fatores, como absorção, tem valores aqui para absorção, para retração também. Todos esses... Essa tabela está na norma, né? Essa tabela veio da norma. Ainda com relação a esses requisitos físico-mecânicos, né? Nós temos uma classificação com relação a esses requisitos, né, de acordo com a norma, e algumas observações. Para aplicação abaixo do nível do solo, né, pensem lá na piscina, né, na história da piscina, devem ser utilizados blocos classe A, aqueles com a resistência maior que eu falei, né, FBK maior ou igual que 8 megapascal, né. Tá. É permitido o uso de blocos com função estrutural classe C, é aquele mais com menor resistência, né, à compressão, com largura 90 milímetros para edificações de, no máximo, um pavimento só, né? Se a espessura se a largura da parede for de 115 do bloco, né, aí é permitido no máximo 2 pavimentos, né? Se você utilizar o bloco classe C, com uma largura de 140 milímetros, com largura de 140 a 190 milímetros, né? Aí é permitido até 5 pavimentos. Tudo isso normatizado, né? E os blocos com largura de 65 milímetros têm seu uso restrito para alvenaria sem função estrutural. Não interessa para a gente aqui, né? Não faz parte da nossa disciplina, né? Outra tabela com relação a dimensões nominais, né, dos blocos de concreto, ok? Tem o de concreto e tem o o cerâmico, né? Temos aqui, ó, pelos módulos, né? Então, isso aqui está lá na norma também. Para o cerâmico também. Dimensões de fabricação de blocos cerâmicos. Ó, já utilizando os módulos, né? Considerando M igual a 10 centímetros, tem os múltiplos, né, de M. Ok. Olha aquilo que eu falei, gente, aquele negócio da amarração em L, amarração em T, né? Eu falei da dimensão daquele bloco de 34 centímetros. Ok. Que mais? Bom, de bloco,
Bom, bloco era esse monte de coisa aí, né? É o que mais a gente tem informação aqui para trazer, né? Gente, alguma pergunta até aqui? Só um instantinho para eu tomar uma água também. Nada? Tranquilo? Vamos lá então. E com relação à argamassa, hein? A argamassa eu diria que seria o segundo componente, né? Mais importante, né? Na alvenaria estrutural, em primeiro lugar, o bloco, e para juntar os blocos ali, muito comum a presença da argamassa, né? Só com esses dois materiais ali, você já tem uma alvenaria estrutural, né? Então tá. Argamassa. Com relação à argamassa, requisitos para argamassa de assentamento. Não é o grout, né? Argamassa de assentamento. Olha, a própria norma, né, fala que existe pouca influência na resistência à compressão simples, que mais nos interessa, né, da alvenaria, a argamassa, né? Agora, isso daí é uma grande pegadinha, porque eu acho que o problema é o pouca influência, né, na resistência à compressão. Porque a impressão que dá é que a argamassa, ou as características da argamassa, não tem importância numa alvenaria estrutural, né? Não é isso que está sendo dito aqui. O que está sendo dito aqui, ó, é que o valor de rigidez, né? De resistência da alvenaria, né? A compressão simples, tem uma influência menor com relação à argamassa, né? Mas isso não quer dizer que a argamassa não tem importância na alvenaria estrutural, né? Então, isso não implica que seja uma característica irrelevante, né? Quais são as funções básicas da argamassa de assentamento, né? É meio óbvio, assim, né? Primeiro, juntar os blocos, né? Ó, solidarizar os blocos de uma forma monolítica, né? Tudo junto, compensando as suas irregularidades. Mas não só tem essas funções, né? Outra função, transmitir e uniformizar as tensões entre os blocos. Outra importância bem interessante aqui da argamassa, né? Absorver pequenas deformações e dar estanqueidade à parede. Gente, a alvenaria estrutural, né? Ela, pensada como material de construção, ela é um material de construção que a gente pode dizer que é frágil. Epa, o que é isso aí? Frágil é porque quebra fácil. Não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou dizendo frágil no sentido de se deformar pouco antes de chegar no colapso, né? É o contrário do aço, né? Vocês que fizeram a disciplina de aço aí, período passado, o aço não. Principalmente o aço com baixo teor de carbono, né? O aço, ele pode deformar muito antes de colapsar, né? Isso é ótimo na construção, né? Porque você, antes que aconteça o pior, você tem avisos da estrutura. A estrutura, ela te avisa que vai dar ruim, né? E aí dá tempo de você fazer alguma coisa, né? O aço, ele costuma fazer isso, ele costuma deformar bastante, né? Antes de colapsar. Né? Um aço com baixo teor de carbono, né? Seria isso, né? Um aço com maior teor de carbono, ou um ferro, aí você já perde essa característica. E aí o material começa a poder ser chamado de frágil, né? Ou seja, ele deforma menos antes de romper. Puxa vida, a alvenaria estrutural, ela é desse tipo. Olha, gente, infelizmente, né? Eu vou ter que dizer isso aí para vocês. Ela deforma pouco, né? Antes de colapsar.
né? Agora, a presença da argamassa, ela tira um pouquinho, ela minimiza, vamos dizer assim, essa fragilidade da alvenaria estrutural. Exatamente porque ela se deforma mais facilmente do que o bloco, né? Seja ele de cerâmico ou de concreto, né? Uma estrutura de concreto armado, né? O concreto em si, ele também é considerado um material frágil, né? O concreto armado, as barras de aço é que dão essa característica mais de menor fragilidade, tá? De fluência, né? Fluência. Ok, então, tá aí uma coisa importante, né? Da argamassa, né? Ela absorve pequenas deformações e também funciona para dar estanqueidade, né? À parede. A gente tem aqui na figura à esquerda uma argamassa, ainda plástica, né? E aqui à direita, o cara aplicando num bloquinho lá, né, de alvenaria estrutural, de concreto, a argamassa, né? Olha que legalzinho, né? Parece aquele negócio de confeiteiro aqui, né? Eu lembrei na hora, quando eu vi. Bom, começa a... tem outra, uma foto maiorzinha ali, né? Já a fome chegando, né? Bom, as principais características desejadas, né, na argamassa de assentamento, né? Considerando o estado plástico dela, como a gente está vendo aqui nessa foto à esquerda. Primeiro, a sua trabalhabilidade, né, um material mais fácil de trabalhar, isso é importante. Uma capacidade de retenção de água. E ela endurecida, né, quais são as características que a gente deseja? Primeiro, lógico, uma boa aderência com o bloco, né? E a gente já viu que isso acontece melhor com um bloco de concreto, né? Resistência à compressão adequada, né? Assim, aquilo que é o mínimo definido em norma, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Lógico, uma boa uniformidade da junta, né? Numa parede sem revestimento, né? A gente quer ver exatamente isso, essa boa uniformidade, né? E também apresentar pouca retração depois do seu processo de cura, não é? O que mais? Ainda com relação a esses requisitos da argamassa, né? De acordo com a norma nova, né, gente? Estão lembrados? 16868, né? Parte 1, a parte 1 é a parte de projeto, né? De acordo com a norma, essa primeira parte, as argamassas destinadas ao assentamento devem atender aos requisitos estabelecidos em outra norma. Então, a norma mesmo remete a uma outra norma, né? De argamassa, né? Que a gente já viu lá no começo da aula, né? E aí tem essa tabelinha diferenciando as argamassas em classes, em 6 classes, né? Em função da sua resistência à compressão, né? A P1 é a menos resistente, a P6 é a maior, né? Resistência à compressão maior do que 8 megapascal, né? Nossa, é igual aquele bloco classe A, né? Vocês lembram? Estão lembrados? Né? E aí tem os métodos de ensaios em uma outra norma, né? Tem uma observação aqui, ó. Com relação à resistência à compressão, deve ser atendido o valor máximo, limitado a 70%, da resistência característica específica para o bloco, o FBK, né? E referida à área líquida. Opa, área líquida, já sabemos. Cor salteado. Gente, alguma dúvida ainda com relação à argamassa? Eu tenho. Opa, bem vamos lá. basiquinho. Essa argamassa que é utilizada na alvenaria estrutural é aquelas argamassas específicas que a gente encontra em loja ou é só uma mistura do cimento, areia e água? Olha, não, Gessitane, até porque essa argamassa que você está falando aí, a não ser que tenha alguma outra função muito específica, mas eu estou falando assim, num prédio, regra geral, não, isso é feito. Eu vou falar de traço, inclusive,
Aliás, eu não falei de traço aqui, né? Falar de traço de grout, de grout aqui, né? Não, isso é fabricado, isso é feito, né? Tá? Essa figura aqui, ó, ela está tentando mostrar isso daí. Essa que você está falando, nossa, se você fosse comprar isso daí, ia ficar extremamente caro. Então, essa aplicação, só se fosse num caso muito específico, entendeu? Mas, regra geral, não. Foi isso que você perguntou? Então ela é feita na própria obra. Isso. E aí, a regra ela para suas funções a partir do traço. Isso, exatamente. Né? Infelizmente, agora que eu percebi que esse material que eu estou aqui não falou nada de traço de argamassa, né? Não fala nada. Só fala de traço aqui do grout, mas isso aqui tem norma. É que eu não tenho aqui no meu material. Ok? Beleza? Tranquilo? Respondi? Ok. Sim, tranquilo. Beleza, então. Gente, mais alguma pergunta a respeito de argamassa? Se não, eu vou passar agora para esse outro componente, né, que seria o grout, mas que eu já tenho comentado tanto aqui, né, na aula passada, mesmo no começo da aula de hoje, né. Ó, o grout, o que é o grout, né? Olha aqui, dá para ver inclusive nas figuras, né. O grout é um concreto também, né, sempre que com características particulares próprias, né, utilizados aqui para preencher vazios da alvenaria estrutural. Preenche todos os vazios. Não, claro que não, né? A gente vai ver que esse grout, ele só é aplicado em algumas situações, em alguns casos. Por exemplo, quando eu falei ali das vergas, não é? Contra a verga, eu falei de grout, né? Mostrei ali, né? E a gente vai ver outras situações também. Então, não é para preencher todos os vazios com grout, não é isso, né? Não é isso. Ok. Então, quais são os requisitos para esse grout de preenchimento, né? Bom, é um concreto fluido constituído por agregados de pequena dimensão, como eu já falei, né? Pedriscos, beta zero. Quais são as funções básicas? Bom, é o aumento da área da seção transversal dos blocos, né? Esse é um motivo, né? Com o aumento da capacidade resistente à compressão e ao cisalhamento da alvenaria. Mais uma vez, gente, apenas em alguns pontos isso aqui vai aparecer. Eu acho que é o próximo slide até que fala isso, né? Outra função básica do grout, isso aqui a gente já comentou, né? Solidarizar com os blocos eventuais armaduras de aço dispostas nos seus vazados, né? Ou seja, a transferência de tensões de tração para as armaduras. Isso aí a gente viu, né? Nas cintas, né? Nas vergas, contra vergas, enfim. O que mais? Ainda com relação a requisitos, né? Para esse grout aqui de preenchimento, né? O conjunto bloco, grout, armadura deve trabalhar monoliticamente, né? Tudo junto, e com isso você tem a transferência de esforços entre esses materiais, né? A Juliana vai precisar sair da aula agora, bom final de semana e até semana que vem. Bom, e não é só bom final de semana, não, é bom feriadão, né? Olha que beleza, gente, segunda-feira aí, feriado, né? Bom feriadão aí, Juliana. Componentes, é aquilo que eu falei, né? Segunda-feira, exatamente. Com relação ao traço, né? Proporção entre cimento, cal, areia e agregado graúdo de pequena dimensão, né? Como eu já falei, pedriscos, né? É utilizado pouca água, viu, gente? Nem sabia a Islândia que é feriado na segunda, proclamação da República, né? Isso é feito pandemia, né? A gente começou no começo, começou a esquecer dos feriados ali, né? Então, menos água,
gente, nesse grout, tá? E aí, para você ter a plastificação do material, é comum a utilização de aditivos, né? Para obter a fluidez, né? Então, os traços, por exemplo, tá? Traço recomendado pela BS, a empresa BS, né? Seria para cimento, cal, areia e agregado, né? Graúdo. 1 para cimento, de 0 até 0,25 para cal, 3 partes de areia para 2 desse agregado graúdo. Agora, isso daqui, ó, essa informação vinda lá da BS, é só para dar um exemplo, né? De um grout para alvenaria estrutural armada, AEA, e alvenaria estrutural protendida, AEP. Ok? Lembrem isso aí. Alvenaria estrutural armada, protendida. Tá só as letrinhas aí. Então, resistência à compressão simples, né? Usualmente, o dobro da resistência à compressão do bloco na sua área bruta, né? Falei que esse negócio de área bruta, líquida, né, ia ficar se repetindo aqui e vai nas próximas aulas também. Né? Tá, então mais uma figurinha aqui da fabricação lá do grout. Olha aqui, gente, que eu falei, ó. Sugestões para pontos de grauteamento. Sugestão não ficou muito bom, né? É mais assim, aonde comumente é aplicado o grout, né? Então, por exemplo, em extremidades livres, temos aqui, ó, um exemplo, só que seria em planta, né? Uma alvenaria estrutural. Então, aqui, ó, uma extremidade livre. Olha aí, em cinza, né? O vazio do bloco foi grauteado, né? Outro exemplo, cantos. Nesse canto aqui, ó, de parede. Esse outro canto aqui de parede. Outro exemplo, em cruzamentos de paredes, né? Temos um exemplo aqui, ó, cruzamento de parede. Lateral de aberturas. Ó, aqui tem uma abertura para um vão interno, então é comum grautear, ó, tanto um quanto o outro, né? Tanto uma extremidade quanto a outra, né? Aí vocês podem perguntar assim, né? Poxa, mas por quê? Por que esses locais aí é interessante grautear, né? Sabe qual é a explicação? Olha, porque são locais, vê se vocês vão concordar comigo, onde é comum a concentração de tensões, né? Isso forma como se fossem uns pilares, né? Poxa, André, maravilhoso aí sua observação, né? Exatamente isso, porque é exatamente isso, né? É um pilar, né, cara? Vamos chamar esse negócio de pilar, porque é um pilar onde a forma dele é o próprio bloco, né? Você tem o bloco que tem um vazio. Você foi lá, colocou a armadura, né? E você grauteou aquilo ali. Caramba, aquilo é um pilar, né? Posso chamar de pilarzinho ali, né? Chamar informalmente, né, gente? Porque, na verdade, não é. Se for ver a definição de pilar, de concreto armado, né? Não é bem assim. Mas é muito semelhante, né? Então, assim, é comum você entender que nas extremidades livres você vai ter uma concentração de tensões, né? Junção de parede também, né? Então, assim, seria um reforço. Né? Pode haver outros pontos de grout, né? A depender do dimensionamento das paredes. Então, nesse dimensionamento, você vai saber aonde você tem maiores concentrações de tensão e você vai sugerir, né, o grout ali, né? Cara, 12h41, meu Deus, eu sou terrível. Armaduras, gente. Armaduras. Vamos falar das armaduras, ó. Função das armaduras na alvenaria estrutural. É meio óbvio também, né? A absorção de tensões de tração, claro, né? A armadura funciona bem para absorver tração e a alvenaria não. Mesmo tipo das utilizadas nas estruturas de concreto. Olha aí, tá vendo? São as mesmas. A alvenaria, a armadura de telas nas juntas da argamassa. Olha o desenho aqui, ó.
diâmetro máximo de 3,8 milímetros ou metade da espessura da junta. Isso que eu coloquei aqui, essas figuras, rapidinho, é porque eu trabalhei com isso, né, nesse meu último artigo, desse ano, né, com a Antonella, sendo que ao invés dessas armaduras de aço, né, a gente reforçava com o tal do FRP, Fiber Reinforced Polymer, né, ou polímero reforçado com fibra, né. Então tá aqui, ó, essas duas figuras são lá do meu artiguinho, que eu nunca lembro de colocar lá no Moodle, né. Uma nova tentativa hoje à tarde. Então daqui, ó, isso daqui seria um bloco, aqui a argamassa, né, um pedacinho da parede. E em marrom seria esse reforço em FRP, né. Aqui seria, ó, a argamassa, 1 centímetro também, ó, de argamassa. E esse FRP, com a fibra de carbono, né, ele tem uma espessurazinha de 1,2 milímetro, né, gente? É a micromecânica mesmo ali, né? Ok. Bom, volta aqui a figura. Disposição das armaduras. Amarração entre paredes. Olha lá o que a gente falou, da história do pilar, né? Grauteado. Cintas de distribuição. Falamos também dessas cintas. Olha uma figura aqui, ó, bem interessante. Armaduras em telas nas juntas de argamassa. Isso aqui era do slide anterior, né? Tá aqui. O que mais? Prisma. Prisma já é outro, né? Armadura, prisma seria um outro componente da alvenaria estrutural, né? O que é prisma, hein, gente? O que é prisma, hein? Bom, o prisma seria um corpo de prova da alvenaria estrutural com o bloco que você vai utilizar, né? Com a argamassa que você vai utilizar, né? Sendo que o prisma é um corpinho de prova, um pedacinho da parede, vamos dizer assim. Ó. Sendo que é um pedacinho pequenininho, 2 ou 3, né? Ou alguns poucos mais blocos, né? Unidos por juntas de argamassa. Temos exemplos aqui de prismas ensaiados, né? A compressão, nesses casos aqui, eu acho, a compressão. Tipos de ensaios realizados com esses prismas, né? Bom, resistência à compressão simples, que é esse caso aqui, ó, para testar a eficiência do bloco e dimensionamento do prédio, né? E também a questão da eficiência do conjunto, né? A relação entre a resistência do bloco e a do prisma. Isso aqui é medido, né? Tem valores em norma também, inclusive. Outros ensaios com esses prismas, né? Resistência à tração na flexão. Olha o caso aqui, ó. Até o início da fissuração dessas paredes. Né? Tração, né, gente? Tração é problema, como a gente sabe, para a alvenaria, né? Resistência ao cisalhamento da junta. Falamos, né, de cisalhamento, esforço cisalhante. Olha aqui, essa figura mostra melhor aqui, ó. Essa da direita embaixo, ó. Como se estivesse cortando, né? Um pedaço para cima, outro para baixo. Ó. Dimensionamento ao cisalhamento. O que é que temos mais? Ainda com relação aos prismas, o que temos com relação à especificação de projeto, né? Temos a resistência característica do prisma. É o FPK. Para bloco, gente, não é o FBK, que eu falei para vocês, ó. Para argamassa é FAM, sei lá, lembrando de argamassa, né? Para o grout, FGK, G de grout, e tem o do prisma também, que é o FPK de prisma, né? Então, o grauteamento do prisma não dobra a resistência à compressão na área bruta, o acréscimo varia entre 70% e 85%, quando se adota um FGK, G de grout, né? Igual ao dobro do FBK. Isso aqui é só uma observação de norma, só uma observação mesmo. Tem algumas figuras aqui de ensaios com prismas de blocos de concreto, né? Olha, a fissuração aqui, ó. Ensaio a compressão.
Ok. Parede, gente, parede. Tá terminando. Outro componente estrutural. Qual é a diferença, hein? Prisma e parede. Ah, é fácil, né? O prisma, 2, 3 blocos ali. A parede não, já é uma quantidade maior, né? Ó. E existem ensaios realizados com essas paredes, né? Olha lá, compressão simples, que mais nos interessa, né? Paredes de alvenaria estrutural, tem a norma, né? Ensaio a compressão simples. Paredes, que dimensão isso aqui, ó? 1,20 por 1,20. Quadradinho aqui, ó. Um ensaio alternativo, a compressão, né? Pequenas paredes. Não, tá certo. 1,20 por 1,20, foi o que eu falei. Determinação da resistência à compressão da parede e do módulo de deformação longitudinal, o Ezinho lá, né? O módulo de Young. Tem lá figuras de ensaio de parede, ensaio de parede e compressão simples, mais figurinhas aqui, fissuração da parede, bloco de concreto. Opa, ensaio de cisalhamento simples, cisalhamento da alvenaria. Olha como é diferente, gente, a forma de ensaio, né? Gustavo vai sair, probleminha. Tranquilo, Gustavo. Também. Eu daqui a pouco estou saindo também. Então, olha como é diferente, né? Ó, ensaio a compressão simples, ó. A parede lá na sua posição normal, vamos dizer assim, né? A cisalhamento é dessa forma, ó. Olha ela fissurada, né? Olha, a fissuração acontece basicamente na argamassa, né? Isso é muito comum de ensaio de alvenaria, né? Então, o que eu não falei aqui, ó? Parede de alvenaria estrutural, determinação da resistência ao cisalhamento, também parede de 1,20 por 1,20, determinação da resistência ao cisalhamento e o módulo de deformação transversal, que é o G, né? Ok. E aí, terminando, essas correlações que existem em normas, né? Com relação à resistência do prisma e da parede, né? Isso é medido também, ó, fatores de correlação de resistência entre bloco e prisma, aliás, né? P de prisma, quociente entre a resistência à compressão simples do prisma e do bloco, definição do bloco a ser empregado na obra. Os blocos produzidos aqui no Brasil apresentam essa eficiência, bloco prisma, né? Entre 0,5 e 0,8, tá? Alguma coisa variando entre isso aí, né? Essa eficiência é fortemente influenciada pela aderência entre o bloco e a argamassa. Vocês viram, né, nas fotos lá que mostram o bloco, a parede, né, já em colapso. Maior para os blocos de concreto do que para os blocos cerâmicos, somente em edifícios mais altos, né? Mais uma vantagenzinha aqui para o bloco de concreto, né? É medido também a eficiência prisma-parede, tem um outro índice aqui, o quociente entre a resistência à compressão simples na parede do prisma, né? É um parâmetro obtido com ensaio de parede, que, como eu já falei, é mais caro, né? Vocês viram lá, né? Ó, ensaiar uma paredezinha e o prisma é menorzinho, né? Não é só para fabricar, não, viu, gente? É o equipamento utilizado também, tá? Deus, é o penúltimo slide. Com relação ao comportamento desses componentes aí, né? O comportamento dos prismas na compressão simples, né? Mede-se a interação entre bloco, argamassa e grout na compressão, lembrando que o módulo de elasticidade do bloco costuma ser maior do que o módulo de elasticidade da argamassa, não é? O bloco, aqui é a resistência dos materiais, né? O bloco, ele é ensaiado em estado uniaxial de compressão vertical, tá aqui a figurinha, né? E biaxial de tração no plano horizontal, tá aqui a figurinha, né? Com as componentes de tensão lá, né? A resistência dos materiais.
Já a argamassa. Bom, a argamassa, aí já é um estado triaxial de compressão. Olha a figurinha aqui, tá? Resistência maior que a medida no ensaio uniaxial de argamassa. E o grout também é um estado triaxial de compressão. Olha ele aqui, igual é para solo, né? Desde que o módulo de elasticidade do grout seja maior do que o módulo de elasticidade do bloco. E o último slide de hoje, ainda falando a respeito desses comportamentos, né? Sendo que o comportamento da parede na compressão simples, os fatores que influenciam na resistência da alvenaria, né? Primeiro, a resistência dos blocos, né? Isso aí eu falei aí já também, a coisa que mais influencia, muito importante, né? Como vocês estão vendo também. Um outro fator, a resistência da argamassa tem uma importância secundária, mas não quer dizer que não é importante, né? Como eu já falei. Outra coisa, a geometria do bloco, né? É fundamental. Conceito de área líquida, a coincidência entre os vazios, né? Bom, a espessura e uniformidade da junta, principalmente a horizontal, né? Fundamental, né? Em torno de 1 centímetro, como a gente já falou aqui. A quantidade de juntas horizontais, isso influencia, né? Bastante na resistência da parede, né? No comportamento da parede. E uma última observação, né? Quanto maior a resistência do bloco, mais significativa será a influência da argamassa. O que eu quero dizer com isso aqui? Quanto maior a resistência, né, a rigidez do bloco, maior vai ter a influência da argamassa, né? Se é uma argamassa mais fraquinha ou mais forte, isso começa a fazer mais diferença, né? Isso aí devido à questão da fragilidade, como eu falei, né, do bloco, né? Vocês viram nessa foto aqui, ó, a parede